Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional sobre o coronavírus. E hoje nós vamos investigar por que Deus criou o coronavírus e eu tenho 4 conselhos para você para sobreviver o coronavírus. Recebi essa pergunta aqui e como trabalho numa escola, e sim, o coronavírus chegou aqui em Portugal, foi depois do Brasil. Mas muitos dos meus alunos estão preocupados e tem até algumas pessoas na nossa cidade usando máscaras. Eu moro numa cidade pequena que fica mais ou menos 1 hora de viagem, de onde apenas 2 pessoas têm coronavírus. Então, como cristãos que acreditam em um Deus soberano, como podemos fazer sentido de tudo isso? E por que Deus permitiu que o coronavírus existisse? Gente, eu quero ser sincera com você. Em primeiro lugar, muita gente está entrando em pânico diante dessa epidemia e eu quero te acalmar, tá? Nós precisamos atribuir a este problema a sua dimensão real, contextualizando ele à luz da história. Até hoje, 3.000 pessoas morreram no mundo inteiro em 3 meses por causa de coronavírus. Gente, no mundo inteiro. Em 2004, no dia 26 de dezembro, um tsunami matou 200.000 pessoas num só dia, inclusive minha prima em 2º grau. Tuberculose mata 1,5 milhão de pessoas por ano. Gripe mata 80.000 pessoas anualmente devido a complicações respiratórias. As hepatites virais B e C levam 1,34 milhão a óbito anualmente. HIV ou AIDS, só em 2018, 770.000 pessoas morreram por complicações pela doença. A meningite bacteriana causa cerca de 170.000 mortes em todo o mundo a cada ano. Em 2018, o número estimado de casos de malária no mundo chegou a 228 milhões, com 405.000 óbitos. O coronavírus é muito contagioso, mas é relativamente pouco letal. Tem um índice de letalidade de 3,4%. Fora da China, esse percentual é de 1,4%. E cerca de 97% dos doentes do coronavírus se recuperam. Lu, o que você quer dizer com tudo isso? Quero dizer que não é tão sério quanto parece. Tem muita gente exagerando. E até mesmo aqui no YouTube tem vídeos gerando um clima de alarmismo. Mas nós temos que olhar para os fatos. Do ponto de vista de escala de mortalidade, o coronavírus ainda não compete com uma série de outras doenças infecciosas que existem há muito mais tempo e estão entre os principais causas de morte no mundo. O impacto maior será nos mercados globais, já que o epicentro está na China. A China é a 2ª maior economia do mundo e está enfrentando ruas vazias, comércios fechados, fábricas interrompidas e voos cancelados, gerando uma série de efeitos cascata. E Deus? Por que Deus criou esse vírus? Gente, Deus não criou o vírus. Deus permitiu que fosse criado. Não é a vontade de Deus que haja nenhuma vírus aqui na Terra ou nenhuma doença. Mas Adão e Eva pecaram e entrou na humanidade sofrimento, a morte, doenças, dificuldades e vírus.
Você precisa entender que muitas das coisas que acontecem nesse mundo não são da vontade de Deus. Deus não está controlando esse mundo e enviando vírus aqui, não. Deus deixa a vida rolar. A vontade dele é que todo mundo seja salvo, é que ninguém peque, é que todo mundo viva em santidade. É isso que é a vontade dele. Mas isso não acontece. Por quê? Porque as pessoas pecam. Porque nós temos livre arbítrio. Cada ser humano é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Agora, se você quer viver para obedecer a Deus e ser guiado por Ele, amém. É assim que eu também vivo. Mas tem milhões, bilhões de pessoas no mundo que não vivem assim, que escolhem desobedecer a Deus. E é por causa disso e por causa do pecado que existem muitas doenças, dificuldades, sofrimento e vírus no mundo. Agora, existe essa verdade bíblica sobre Jesus aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E isso foi verdade quando Jesus estava na terra. E ainda é verdade hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Jesus podia ter impedido a existência de coronavírus e terremotos e também o tsunami de 2004, mas ele não intervém na vida na terra assim, dessa maneira. Ele tem todo o conhecimento e autoridade natural e sobrenatural sobre as forças da terra e ele sabe exatamente como começou o coronavírus. Ele sabe para onde vai e como e quando vai ter uma vacina. Ele sabe quantas mortes terá e ele tem o poder para impedir isso. Mas ele não interfere na nossa vida na terra assim, dessa maneira. A não ser que peçamos que ele intervenha e que ele impeça esse vírus a crescer mais ainda. Talvez Jesus esteja usando o coronavírus para chamar o povo a se arrepender e voltar para ele. Você se lembra do desastre quando as 18 pessoas morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé? E qual foi a resposta de Jesus? Vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou seja, a mensagem de Jesus durante qualquer desastre natural ou epidemia é: arrependam-se. E, gente, os meus conselhos para vocês são: primeiro, não culpe a Deus, tá? É a culpa do homem e do pecado que entrou no homem. Segundo, não teme esse vírus, porque há outros vírus muito piores, como ebola, dengue, raiva, meningite e AIDS. 3, confie em Deus e na bondade dele. E 4, se arrepende e volte para Deus e use o coronavírus para falar para seus amigos, irmãos, familiares sobre o julgamento de Deus na terra e explicar que eles precisam de Deus para receber a salvação, tá? Então aproveite essa oportunidade para honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Deus maravilhoso, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, nesse vídeo agora, nessa oração. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que Tu nos deste sobre a maneira que Tu funcionas e trabalhas aqui na terra. Nós te exaltamos, Senhor Espírito Santo, nós te louvamos, te entronizamos como nosso Rei, nosso Senhor, e eu peço,
peço, Senhor, pela pessoa que está em casa, que está preocupada com o que está acontecendo no mundo, com os mercados globais e com a saúde das pessoas. Eu peço, Senhor, que tu possas acalmar o coração dessa pessoa, que tu possas dirigir os sentimentos dessa pessoa e levar essa pessoa a um conhecimento maior de quem tu és e como tu trabalhas aqui na terra. Nós te agradecemos, Santo Deus, pela perspectiva que tu nos deste hoje sobre esse vírus, Senhor, porque há muitas doenças 1000 vezes piores do que o coronavírus. E eu peço, Santo Deus, que tu possas nos aliviar de qualquer problema, de qualquer sofrimento acerca do coronavírus e preocupação, que tu possas nos ajudar a confiar em ti, a esperar em ti e ter perspectiva certa sobre esse vírus. E também, Senhor, nos ajude a aproveitar, Senhor, a existência desse vírus, a encorajar as pessoas a se arrependerem, como Jesus mandou acerca da Torre de Siloé. Oh, Santo Deus, nos dá as tuas palavras para falar para as pessoas. Nos dá, Senhor, as expressões certas, Senhor, para usar essa situação para a honra e a glória do teu nome. Que Jesus seja louvado e exaltado nisso tudo. Nós pedimos que a tua vontade seja feita, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.